professor foi recontratado na Jovem Pan. Sim. Chique. Você sabe que tem uma parte da audiência aqui que odeia você. Não tem problema, a vida é assim. Mas você sabe que você está dando uma puta de uma audiência. Então, é algo que a gente não consegue entender. Não é? O cara xinga, mas ele assiste. Porque eles estão assistindo com uma audiência altíssima, mas eles estão bravos. Eu acredito que sejam os bolsonaristas raiz. Essa turma que está brava com o senhor, professor? Pode ser, mas como diria o Nelson Ned, tudo passa, tudo passará, né? O filósofo Nelson Ned. Então, eu acho que isso passa. É que muitas vezes a gente vive um clima tão tenso no país em que a pessoa é contra antes da pessoa falar, né? Você já discorda, né? Aquela história, não ouvi, não gostei. Pô, mas você nem ouviu, caramba. Então, eu acho que é um momento que nós estamos vendo que está melhorando, tá? Eu creio que a partir do ano que vem as coisas estejam melhor no país. Mas tem isso sim, mas isso passa. Você crê que vai estar melhor o ano que vem? Eu acho porque que a gente, sim. 2026 é logo ali, a gente está falando de uma disputa política, né? Mas de um lado o Bolsonaro não poderá ser candidato, nós sabemos, em hipótese nenhuma. Pode ser que o Lula não seja candidato. Se você conversa com gente que acompanha a política, ele corre o risco de perder a eleição, depende de quem for o candidato contrário. Eu acho que ele não perde, só perde para o Bolsonaro. Eu acho que existe outra, por exemplo, a questão. Quais são os nomes fortes? Um nome forte, o outro é o Tarcísio, né? É ele. Agora, se ele perder, ele pode encerrar a carreira dele, que foi de êxito, ninguém pode negar, né? Como nunca na história do Brasil, nunca alguém ganhou 5 eleições. Ele ganhou 3 dele e as 2 da Dilma, que foi ele. O Lula, isso. Isso é inegável. Então, mas o Lula com a máquina... A máquina favorece muito, é muito difícil você perder a reeleição. É muito difícil. Agora, ele pode perder se a situação econômica ficar um pouco mais difícil do que está. Por outro lado, a questão vai depender muito também da situação, depende de quem é o candidato opositor a ele, né? E depende do que ocorrer no país, né? E em 2027, a situação econômica vai estar muito difícil. Isso. Porque o negócio da LDO, curioso, o Brasil discute as coisas mais inúteis. A Nicole, né, que ora é Nicolas, depois põe a peruca, o outro fala outra bobagem, o outro quer jornada 6x1, você imagina o país numa situação terrível, vai ter jornada, né, quer cortar e tal. A LDO foi enviada, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aí foi falado lá uma passaginha dizendo o seguinte, em 2027 não vai ter o dinheiro necessário para os gastos obrigatórios de saúde e educação, como se fosse algo absolutamente natural. Quer dizer, você vai começar o próximo presidente, o primeiro dia de trabalho, e não há dinheiro sequer para saúde e educação. Aí alguém, e o custeio? E os investimentos? Pode ser que aí quem for eleito, e aí o Lula vai ter de pegar a bomba que em parte foi construída por ele, mas não só, né? A história é mais complexa. E aí pode ser que ele pense 2 vezes se vai ser ou não candidato à reeleição. Agora, eu acho que hoje, se fosse dizer se ele quer ou não, claro, o poder seduz, ele quer ser candidato até o final da vida, né? Mas está em aberto a sucessão presidencial de 26, né? Ninguém pode dizer que ou ele está reeleito ou um opositor possa vencer, né? Ô professor, as pautas que a gente tem para o ano que vem, né? A gente... Como é que o senhor ali, vendo a parte da história, o que o PT vai poder falar que assim, pô, isso aqui eu fiz? Porque a gente vê, a economia não está bem, os alimentos estão caros, tem a segurança também do país. Qual que é a pauta que o partido vai se ancorar para falar, olha, isso aqui confiem em mim? Olha, eu acho que, por exemplo, a questão da segurança é bom lembrar que não é responsabilidade do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais, né? Então, por exemplo, se há problema em São Paulo, a questão não envolve o presidente da República, mas sim o governo estadual. E a Jovem Pan está mostrando isso e realmente nós temos um problema de segurança tenebroso. Aqui na cidade de São Paulo é inacreditável. Não adianta pôr as viaturas na Avenida Paulista, 4 viaturas por quarteirão, eu não entendi na minha vida como você põe 4, põe uma, né? E aí você vai na Alameda Santos, não tem nenhuma, na São Carlos do Peão não tem nenhuma. Quer dizer, é para responder a Jovem Pan, dizer assim, não, tá cheio na Avenida Paulista, porque no Capão Redondo não tem nenhuma. Então, a questão toda, eu acho que tem esse problema. A economia não vai tão mal, cresceu 3,2 e 3,5, mais que a média mundial em 23 e 24. Agora, 25 e 26, que é esse segundo biênio do governo, aí a situação pode ser mais complicada. E produzir um 2027 é difícil. Agora, o PT vai insistir nos programas sociais que já estão desgastados, né? Bolsa Família, tal. Isso já é considerado algo do indivíduo, não mais de algum governo. Vai ter de renovar o discurso. Não tem novas lideranças, tem dificuldade, mas não é só o PT, mas principalmente o PT não renovou as lideranças, não renovou o discurso.
Vai depender muito do que... A política é igual ao futebol, né? Ocorre coisas que você não espera, né? É verdade. 1995, Flamengo e Fluminense. O Romário foi artilheiro do campeonato carioca e o Renato Gaúcho faz um gol de barriga e ganha de 3-2, né? Ninguém imaginava. Sim. Então, todo mundo imaginava que o Flamengo... Que ficou na história, né? E com o ataque dos sonhos, hein? É bom lembrar que era um ataque fantástico do Flamengo, o Edmundo e o Sávio, e o Romário como centroavante. Então, no caso nosso aqui, eu acho que o cenário está assim, a economia está indo... Ele está indo razoavelmente bem. Mas e a inflação? Aí supermercado caro. Cafezinho, Vila. Inflação de preços. Eu adoro café, é demais até o tal. Isso é verdade. Inflação dos alimentos, isso desgasta o governo. Picanha. A picanha. Taxa de juros alta. A taxa de juros que inibe. É incrível. Você conversa com todo mundo, né? Desde do empresário até o sujeito que pensa comprar qualquer bem de consumo durável. Quer dizer, você, portanto, com essa taxa de juros não dá, é a terceira do mundo, você tem a Turquia, a Rússia, o Brasil, né? Entre as maiores taxas de juros, esse é um problema e pega diretamente no indivíduo. Então, o curioso é que nós estamos vivendo um fenômeno seguinte: o cara pode estar empregado, e é verdade, porque a taxa de desemprego é baixa, mas os salários são baixos, também porque a produtividade é baixa e a qualificação da força de trabalho é muito baixa no Brasil, mas ele, apesar de ele estar empregado, ele sabe que aquilo entra a inflação de alimentos no seu cotidiano, e também se ele quer comprar um bem da linha branca, ele pensa duas vezes porque ele não tem condições de pagar. Então é curioso, é uma situação diferente que a gente está vendo. Agora, a inflação realmente preocupa bastante. Então, tem são novas questões que aparecem na política e não são aquelas tradicionais. Quer o desemprego lá nas alturas, ou uma inflação. Nós chegamos a ter inflação anual de 4 dígitos. Mas tem um agravante, né, professor? A gente sabe que todos os governos, no último ano, querem aumentar a popularidade e gastam mais. Isso é praxe. Praxe, é verdade. É verdade. E o que a gente deve, pelo menos... Eu não sou analista político, mas o que eu espero como economia é, ano que vem, vão injetar dinheiro o máximo que der para aumentar a popularidade e vem uma ressaca em 2027. Você acha que vão conseguir segurar os deputados, os senadores ou... Bem, os deputados e senadores hoje estão tão satisfeitos com as emendas parlamentares que eles não estão nem aí. Por sinal, essa semana o Congresso não trabalha. Eu não sei porquê. Nós estamos trabalhando, o Congresso resolveu não trabalhar. E aumentaram o número de deputados. Mas isso aí não vai acabar, né? Aí que é o problema. Nós somos um país das corporações, né? Os interesses corporativos são tão fortes no Brasil, nos 3 poderes, que é quase impossível alguém conseguir enfrentar e derrubar os interesses corporativos, né? Isso ocorre nos 3 poderes. Agora, nunca no Congresso Nacional os parlamentares tiveram tanto poder como agora. Eles sequestraram 1/4 do orçamento. É um sequestro. Por que adianta a vontade popular escolher o presidente X ou Y quando ele não consegue governar porque o orçamento é sequestrado pelo parlamento? E emendas que você não consegue rastrear. Aí eu falo assim, não, emenda PIX. Isso é um absurdo. Você manda o dinheiro e você não sabe onde aquele dinheiro foi aplicado e como foi aplicado. Assim não dá. Agora, precisa bater de frente com o parlamento. Quem tem coragem? Ninguém tem. Aí é que é a questão. É cumprir a Constituição. Você pode pedir uma rede de rádio e TV e falar, olha, meu projeto é esse, fui eleito com 60 milhões de votos, trabalhando no segundo turno, e não consigo governar. Não é que é um golpe de Estado, pressionar, querer impedir que o Legislativo trabalhe, nada disso. Mas não é. Qualquer presidente eleito em 26, nessa estrutura que está, não consegue governar. Perfeito. Qualquer um deles. Mas você não acha que isso aí, para o parlamentar, é uma delícia, porque você tem uma verba e você vai destinar essa verba para o seu curral eleitoral. Antigamente tinha isso, mas não nesses valores fabulosos. Sim. Cada um tem 50 milhões por ano, é isso, né? Gostoso. É muito dinheiro, mas é muita... E tem alguns que tem até um pouco mais, que as emendas não estão registradas no seu nome, mas na comissão em que ele está. Então é uma fortuna, virou a casa da mãe Joana. Então não há conta. O que adianta você fazer um orçamento, que é o Ministério do Planejamento que faz isso, quando tem essas emendas bilionárias? E a emenda serve para quê? Já para preparar a sua reeleição daqui 4 anos. Porque ele tem o prefeito lá, que ele vota, e depois, daqui 4 anos, tem de mudar o sistema. Agora, não é nada fácil, porque foi aumentando cada vez mais esse poder antirrepublicano do parlamento, com a questão dos recursos públicos. Já a parte de investimento do orçamento é muito baixo, porque grande parte é para pagar os juros da dívida, etc, etc. E isso parte é sequestrado pelo parlamento. E aí você olha os parlamentares, o nível de debate é muito baixo.
quando você olha a Câmara dos Deputados e olha o Senado, né? E eles todos querem lacrar nas suas redes. O objetivo central é isso. Não é falar para o outro parlamentar buscando convencê-lo. Não, é criar um assunto que na sua rede, na sua bolha, vai repercutir. É assim. Isso independente se é de direita, de centro ou de esquerda. Mas é o que funciona hoje, né, professor? É o que funciona. Eu vou fazer um break rapidinho. Professor Vila. Muito bom, hein? Professor Vila vai fazer 2 programas aqui. Ó. Chegou com tudo. Audiência muito... Deixa eu ver aqui. Mas tá dando audiência. Muita audiência e reclamando. Tá falando, nossa, que cara imbecil. Tá. Olha como ele escreveu imbecil. Imbecil com H? Imbecil. Imbecil. Obrigado. Imbecil com E. É um lugar. É imbecil. Estou assistindo para ver qual o motivo da Jovem Pan ter Marcílio contratado este indivíduo. Olha. Por que não recontrataram a Ana Paula? Você vê como é que é o amor da torcida. Tá vendo só aqui, ó? Olha só. Mas a audiência crescendo assustadoramente. Tá todo mundo assistindo. Tá todo mundo assistindo, todo mundo querendo saber como é que vai ser o programa do professor. Daqui a pouquinho nós vamos falar, porque agora eu tenho um break do Reginaldo. Oba. Vai lá, Reginaldinho. Mas tudo passa, tudo passará. Nelson Nélio. Tudo passa. Muito bem, perguntas eu tenho uma pergunta. Vila. Pois não. Professor, você falava nos seus comentários sempre que era inacreditável. E o INSS não é inacreditável? Vai respingar no governo atual? Vai, já está respingando, né? De um lado, o argumento que vinha parte do governo Bolsonaro é verdade, mas cresceu de forma exponencial no governo Lula. Então, isso não tem jeito. Não dá para brigar com os números. Você vai pegando a curva, aí em 2023, 2024 dispara. Agora, é inacreditável que você não tem controle algum dentro do INSS. Não é de hoje. Vamos lembrar a Georgina. Lembra lá? A grande Georgina, figura impoluta e tal. Deu um golpe fabuloso, fugiu para Costa Rica, arrumou um casamento que achou que era possível obter a cidadania daquele país e lá ficar e tal. Então, nós vamos falar em fraude no INSS há décadas. Você não tem nenhum mecanismo de controle, inaceitável. Agora, e é um absurdo que fizeram com e muitos dos aposentados eram analfabetos. Impressionante. Idosos, maldade. Maldade, coisa maldade. Aleijado lá, aqueles PCD. Os caras não sabem nem entrar na internet, não tem nem acesso. O cara não adianta receber um leirito, em outros estados falam contra-cheque, né? Olha, tal, e fala, pô, mas o que é isso? Muitas vezes o cara fala, é um desconto de R$30. Ele fala, isso faz com 1 milhão, é 30 milhões por mês. Pô, você multiplica por ano, dá 360 milhões. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, a maldade mesmo, a crueldade das pessoas. Agora vamos ver se finalmente pega os caras, são condenados. Deixa eu fazer uma pergunta para você, professor, que você é um professor, um historiador, um cara que já tem muitos livros e tal, e a gente não consegue entender porque isso me parece ser uma maldade. Isso é uma coisa do Brasil. Da onde vem isso aqui no Brasil? Essa cultura de você roubar de um aposentado, de um cara que está numa cadeira de rodas. Da onde vem isso, professor? Não, é difícil. Eu acho que, na minha leitura, é equivocado alguém falar, mas por causa da escravidão. Não tem nada a ver com a escravidão, que o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão em 1888. Inclusive, dia 13 de maio era antigamente feriado até. Isso na Primeira República. Então, não podemos imputar isso. Eu acho que é mais uma questão recente, né? Se você olhar na Primeira República, até 1930, casos como esse, inexiste. Até 1945, também não. Até 64, também não. Dessas proporções e dessa forma, com essa maldade e tal. Eu acho que é um fenômeno mais recente, né? As pessoas... Nós temos um outro Brasil que nós não conhecemos, que não foi o Brasil que eu conheci quando eu estava no ginásio, quando o Santos era campeão, faz tempo. Aquele era um outro Brasil. Acho que as pessoas também se pautavam por outros valores. Eu acho que nós temos uma crise de valores éticos, republicanos, morais, né? Então, mas pessoas, da onde veio isso? Eu acho que vem eu não sei, desse desejo de enriquecer rapidamente, negar o trabalho, o esforço, né? Saber que a melhorar de vida significa estudar, trabalhar, respeitar as leis. Eu acho que chega um momento meio de desmoralização de tudo. Eu acho que tem a ver com os escândalos de corrupção não punidos, devidamente punidos. A impunidade, né? A impunidade. E porque eu estava falando um dia desse com uma pessoa que circula aí no mercado financeiro e conhece essa turma que lava dinheiro muitas vezes através de mecanismos estranhos aí. Ele falou assim, a pessoa não
tá nem aí. Eu falei, mas a pessoa não sabe que um dia vai ser pego? Porque você olha assim e fala, pô, vai dar errado. Alguém chega uma hora que vai... A pessoa não tá nem aí. É porque se for pego, não acaba a vida da pessoa. Ele tem uma blindagem. A gente sabe como é que funciona a blindagem no Brasil, né? Então, a empresa quebra e o cara nunca. Nunca. Porque eu estava falando de uma dessas empresas aí que quebrou e a pessoa falou, o que aconteceu com os 2 filhos do dono? Eu falei, não, nada. Eles só passaram tudo antes, porque eles sabem que vai quebrar. Sim, e antes eles passam, sai do CNPJ, né? E aí ele passa para a pessoa física, coloca o dinheiro lá fora, os mecanismos são conhecidos, como é que você faz, e a vida acabou. Então falta punição e nós não temos. Então aí é uma estrutura que vai desmoralizando o sistema republicano, porque eu perguntei dessa pessoa que era de uma dessas sacanagens que estava fazendo, eu falei, mas a pessoa não ficava receosa? Não, estava em festas todo dia, abria o uísque, tem uísque que custa $100 mil, eu não sabia, abria o uísque de não sei das conhaque, alugava prédios e apartamentos aí para pessoas que desenvolviam a antiga atividade, a primeira atividade da humanidade, ali, tal. Aí você fala assim, putz, mas chega uma hora que a casa cai, né? Mas aí ele consegue se salvar. Essa é a questão. Esse que é o problema. A chance de ser pego não é das maiores e quando é pego ainda compensa. Você vê que grandes escândalos foram descobertos e as pessoas saíram mais ricas do que entraram. Então, quer dizer, o crime compensou. Mas eu queria te perguntar o seguinte, eu acompanho muito sua carreira, inclusive a época do Jaiminho, que eu acho que todo mundo até hoje. Você foi um grande crítico do Jaiminho e do PT. No governo Bolsonaro você também fez duras críticas. E agora, olhando para trás, com o Lula e olhando para trás, você acha que quem fez um melhor ou menos pior para o país? É o atual governo Lula ou o Bolsonaro? Porque eu acho que a gente... Você tem críticas aos dois, eu sei, mas assim, numa balança, como que você enxerga? Olha, eu acho, aí na base não existe isso na história, mas se em 2002 o resultado da eleição tivesse sido diferente no segundo turno, nós seríamos um outro país, né? Mas o Brasil assim não quis. Ao invés de optar pelo melhor presidente que não tivemos, que seria o José Serra, optou pelo Lula, e deu no que deu. E eu não estou exagerando, basta você puxar e ver o que o José Serra fez na política brasileira, né? Desde a Constituinte, lembrar o que foi feito no Ministério da Saúde, questões revolucionárias. O Brasil quebrou as patentes internacionais, foi na Índia, discutiu lá o tratamento da AIDS, os genéricos, né? Tudo aquilo, a questão do fumo, que era um problema mundial, que foi copiado tudo do Brasil. Era aquele momento histórico, mas o Brasil optou, em certos momentos, ele quer a mudança. E havia um desgaste do governo Fernando Henrique muito grande, especialmente nos 2 últimos anos do segundo governo, né? O Brasil crescendo próximo a 0 e seguiu aquele caminho. Aí, o Fernando Henrique entregou de bandeja. Então, o final do mandato, foi ruim. O segundo mandato, especialmente os últimos 2 anos. É que teve 3 crises internacionais também no período. Ele não, nesse sentido, não foi muito... 97, né? Teve quebradeira, começa a quebradeira no Sudeste Asiático, problema na Rússia. Agora, eu acho que teve isso que acabou dificultando. Agora, os 2 primeiros governos Lula, interessante que o Lula 2, todo mundo achava que estava uma maravilha. Eu era um dos poucos que criticava o governo Lula. Escrevi um livro que teve muitas, chamada Década Perdida, 10 anos do PT no poder. Teve muitas edições, teve lá umas 18 edições e tal. E eu dizia, eu achava que eu estava delirando, porque eu dizia que tinha problemas, todo mundo dizia que era ótimo. Quando cresceu 7,5 em 2010, que tinha a Bolsa Miami. É bom lembrar que a Bolsa Miami. Bolsa Miami, era a Bolsa Miami, os aeroportos lotados, a classe média achava uma maravilha, né? Dólar. Endividando, porque você estimulou o crédito para sair. Porque em 2009 foi 0 o crescimento. 0,2. Pegou a crise internacional de 2008, no último trimestre de 2008. Então aí estava todo mundo satisfeito. Tanto que falaram para mim, você tá delirando. Você tem um problema pessoal? Não, eu falei, não é questão pessoal, não tem nada a ver isso. Mas, e aí veio o governo Dilma, e o primeiro governo Dilma, você já tem uma queda do crescimento econômico, até chegar em 2014 a 0, e aí o pior biênio da história econômica é 2015, 2016, que foi uma tragédia dos diabos. E aí veio o momento do impeachment. Pode ser, eu acho que um dos erros que no momento do impeachment eu imaginava, e não aconteceu isso, que fosse criar aqueles movimentos independentes como o MBL, como o Vem Pra Rua, etc., que aquelas manifestações da Paulista foram
chamados por esses movimentos, não por partidos políticos. Eu imaginei que daí sairia uma novidade política, uma coisa diferente para 2018, tal. Não aconteceu nada disso. Eu estava sonhando, eu esperava que isso pudesse ser criado. Por quê? Não se construiu condições concretas para partidos políticos. E aí, 2018, veio a eleição do Bolsonaro, que não só, mas tem a ver com o atentado de Juiz de Fora do 6 de setembro, né? Mas não só isso, havia um cansaço em relação ao sistema tradicional. Aí tivemos a pandemia também, que foi terrível para o mundo e para o Brasil. Então, eu acho que, na verdade, nós estamos à procura, se nós sairmos dessa polarização, isso eu estou dizendo uma obviedade para mim, que existe e despolitizada entre Lula e Bolsonaro, seria a grande coisa do país. Nós temos de sair, nós temos de ter momentos de concordância. Se você com 100% você discorda de mim, eu discordo 100% de você, é impossível ter política. Sim. A política só é possível quando eu concordar com 20% do que você está dizendo e você concordar com os 15% que eu estou dizendo.